Caríssimos estudantes, é mais uma aula do nosso aprofundamento, uma aula maravilhosa, uma aula o quê? Feliz, porque estamos juntos aqui para mais uma aula e dessa vez, né, aquele resumão maravilhoso, onde a gente vai retomar tudo que a gente viu, né, durante as nossas aulas aí da atividade número 3, não é mesmo? Então, já tá aí na tela porque o pessoal já é assim, o quê? Eficiente. Estamos no nosso aprofundamento, que é superar desafios de humanas, a nossa unidade curricular no mundo tudo está interligado, e o nosso componente, que é o cultura e sociedade, a gente está na atividade 3, e essa é a nossa aula de sistematização. Eu vou aproveitar que o PPT está na tela, sempre mostrar, né, que eu sempre deixo um resumo do componente, os nossos eixos estruturantes com as habilidades, né? Nossos eixos são a investigação científica e os processos criativos, assim como as nossas habilidades específicas das ciências humanas e sociais aplicadas, que eu acho um nome muito chique. O que acontece? Nessa aula, eu tenho um desafio, porque nesse ponto o desafio é meu, de pegar tudo aquilo que a gente viu até agora e fazer tudo junto fazer sentido. Esse é o desafio. Então, vamos juntar tudo que a gente viu, né, em aulas obviamente separadas, e a gente vai juntar isso numa lógica aí para que justamente isso te auxilie, né, a justamente ligar esses pontos que muitas vezes podem ter ficado aí um pouco dispersos, justamente nessa divisão de aulas. Então, bora lá. A gente partiu ali, né, relembrando a história do nosso país, então relembrando que o Brasil é um país com uma diversidade muito grande, étnico-cultural, e de fato essa formação, né, tirei da minha cabeça, étnica do povo brasileiro vai ocorrer ali inicialmente com essa miscigenação dos povos nativos, né, dos colonizadores europeus e dos povos africanos. Eu sempre gosto de lembrar, porque eu acho importante, que esse processo não foi um processo good vibes, não foi um processo amorzinho, né? Quando a gente fala desses povos, né, principalmente dos povos indígenas, houve um processo de genocídio, é óbvio, houve processos de tentar uma aproximação pelos processos de cunhadismo, mas ao mesmo tempo a gente também teve o genocídio desses povos, né? Quando a gente fala dos povos africanos, a gente está falando de diversas etnias também que foram trazidas para cá à força, né? E foram escravizadas, enquanto nós tivemos esses colonizadores que justamente mobilizaram esses processos. Então, é óbvio, é importante a gente olhar para justamente esse mosaico de diversidade de uma maneira super positiva, porque uma das melhores coisas que a gente pode dizer que a gente tem, e vários teóricos, né, falam sobre isso, é essa diversidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode justamente olhar isso como um processo que foi um processo positivo, que foi um processo que foi bom para todo mundo, né? Então, é sempre importante a gente ter isso em mente e nunca diminuir o peso desse processo que nós passamos. Mas, continuando, a gente também ao longo do tempo, né, desde aí do Brasil República, a gente vai receber aí, é claro que eu botei o negócio no meio da tela, mas a gente vai receber desde o Brasil República também imigrantes italianos, japoneses, alemães, né, de outros países sul-americanos e, obviamente, de outros continentes e outras regiões. E isso, né, vai ter um impacto na nossa cultura. Justamente a gente vai começar nesse processo onde nós temos povos originários aqui no Brasil, que são os povos indígenas, de diversas etnias, de diversas, né, matrizes culturais. Esses povos indígenas, né, vão estar aqui, os portugueses vão chegar, começar esse processo de colonização com esses indígenas, vão trazer os africanos, né, escravizados para cá, né, justamente para trabalhar aqui no Brasil nesse processo de exploração. E depois que todo esse processo acontece, né, a gente começa aí, Brasil República, a gente tem a abolição dessa escravidão e tudo mais,
cada vez mais ao longo da nossa história, a gente foi recebendo outros povos e outras culturas que migraram para cá, né? A gente usou exemplos dos italianos, japoneses, alemães, países sul-americanos, mas a gente tem aí não só japoneses, mas diversos povos asiáticos, não só italianos e alemães, mas uma grande diversidade de povos europeus, né? De árabes, de americanos, de pessoas da Oceania, enfim. A gente recebeu pessoas de todos os lugares do mundo. E isso só ainda mais traz essa ideia e reafirma a ideia, né, que o significado, né, da cultura, por uma concepção aí geral, ele vai justamente envolver todos esses hábitos, costumes, a culinária, as crenças, que quando a gente vai olhar para o Brasil, a gente vai perceber que é algo muito vasto, né? Não tem como a gente pegar o Brasil e achar que a gente consegue colocar ele numa caixinha pequena, porque dentro da nossa própria realidade, dentro do Brasil, a gente tem diversas diferenças e nuances de como essa cultura foi sendo assimilada e aculturada ao longo da história. A gente também tem que entender que essa mistura, né, é a resposta mais rápida, então a gente vai ter essa noção de que, automaticamente, o que forma o povo brasileiro? Indígenas, negros, brancos europeus. Mas, na verdade, é sempre importante que a gente tenha muito claro que dentro dessas pesquisas que a gente tem da formação do povo brasileiro, a gente tem muitas etnias, que podem ser as etnias africanas, por causa que, lembrando, a África não é uma cidade, ela é um continente inteiro. Sendo assim, esses povos africanos que vieram para cá não são povos homogêneos culturalmente. Cada um deles traz aspectos culturais de onde eles vieram. Os povos indígenas, que também não é um povo só, não é uma galera que você bota numa caixinha que todo mundo é igual. Não, são diversas culturas e etnias indígenas no Brasil, europeus, judeus, árabes, né, tantas outras culturas que vão contribuir para essa pluralidade, né, dentro da nossa cultura, que vai incluir o quê? Vai incluir a questão das crenças, da alimentação, temperos, cheiros, danças, modos de vida. Então, isso também reforça a ideia de que olhar o Brasil como uma unidade, né, a gente olhar pra gente que mora em São Paulo e achar que o Brasil inteiro tá dentro dessa fórmula que a gente vive aqui, é uma noção muito vaga do que é o Brasil. Porque, na verdade, o nosso país é muito grande, né? E ele tem uma diversidade de povos que vão compor esse complexo mosaico, né, cheio de brasilidades. E o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre essas brasilidades? A gente já teve esse exemplo, né? Eu estou retomando que quando você olha para o sul do país, você vai ver muito mais elementos culturais, alemães, poloneses, enfim, que são característicos daquela região. Quando você vem para São Paulo e a gente está tipo coladinho com o sul, a gente já vê elementos de outros povos, como, por exemplo, muito mais marcante, uma culinária mais italiana, a gente vê presença de elementos da cultura asiática, enfim, cultura síria, cultura árabe, entre outros, né, universos. Então, quando a gente olha para o Nordeste, a gente olha para o Norte, a gente olha para o Centro-Oeste, a gente está vendo Brasis muito diferentes. Por que diferentes? Por causa que cada um deles tem as suas próprias brasilidades, tá? Dentro desse processo, a gente também, né, entendeu um pouco como ele se forma. E aí, é a gente olhar para... Tudo bem, a gente teve esse monte de gente que veio para cá. A gente teve esse monte de gente que se juntou aqui. Eu vou até utilizar um sociólogo muito conhecido, que é o Ricardinho. Ricardinho, ele é o nosso Mídias, mas eu descobri hoje que Ricardinho é um ótimo sociólogo. Porque a definição dele de como é constituído o povo brasileiro foi maravilhosa. Porque se a gente for olhar para esse povo brasileiro, ele né, pela definição de Ricardinho, tudo junto e misturado. E é realmente dessa maneira. Se a gente for olhar para o povo brasileiro, isso mesmo, aplaudam o Ricardinho. Ricardinho maravilhoso, né? Ricardinho trouxe essa ideia de que esse povo todo junto, misturado, né, é porque todas essas pessoas, todos esses povos que vieram para cá ao longo da nossa história, foram deixando, né, elementos culturais que foram se mesclando.
Então a gente não pode se entender, por exemplo, como paulistas, sem olhar para todos os povos que constituíram o que a gente entende como São Paulo. E se a gente já está falando que São Paulo já é um mosaico por si só, e isso porque eu não estou falando nem do estado, eu estou falando da própria cidade de São Paulo, imagina quando a gente olha para um país inteiro, que a gente olha para um país da extensão do Brasil, com toda a diversidade que o Brasil tem, a gente realmente é um fluxo de tudo junto, são todas essas culturas juntas e misturadas que vão gerar aquilo que a gente entende como brasilidades, como cultura brasileira. Por isso que a gente até já viu que é muito difícil a gente olhar e falar assim, taxativamente, que isso aqui é o Brasil. Porque o Brasil é muito plural. Né? E cada vez mais ao longo do tempo, fica mais difícil ainda a gente ter essas definições fixas, essas definições engessadas do que é ou do que não é o povo ou a cultura brasileira. E para que a gente chegasse nesse processo e que a gente continua nesse processo, né, de agregar esses elementos culturais que vão chegando até a gente, na verdade, vai passar por um processo que a gente chama de aculturação e assimilação. Então, a aculturação, ela nada mais é do que um processo onde a gente tem um conjunto de mudanças que são resultantes aí do contato de 2 ou mais grupos de pessoas, né, que vêm de culturas diferentes e são colocadas num contato direto e contínuo. E esse processo pode levar ao desaparecimento ou não de uma cultura. A gente já até problematizou essa parte de levar ou não, né, esse processo, principalmente porque é quase impossível você fazer um apagamento total de uma cultura se ainda, se querendo ou não, quando um colonizador vem para cá, ele precisa se adaptar ao ambiente. E a maneira com que a gente se adapta é justamente olhando para como os nativos, as pessoas que são daquela terra, se comportam. E a gente vai absorvendo esses hábitos. Então, podem ser que muitas coisas se percam pelo caminho, infelizmente, né? E alguma dessas coisas não necessariamente estão diretamente relacionadas a, por exemplo, um processo de, como se fala, de massacre ou de apagamento da cultura, mas dentro desse processo de aculturação, onde a gente cada vez vai mesclando, algumas coisas, muitas vezes, são perdidas sim, né? E quando a gente está falando da assimilação, a gente está falando sobre o processo enquanto nós, povo brasileiro, vamos mudar a nossa personalidade, e a personalidade entre aspas, porque justamente a gente vai mudando, né, a nossa cultura, a gente vai mudando a maneira com que a gente se relaciona, os significados e todos esses processos, né, enquanto povo. Então a aculturação é o nome do processo que está acontecendo, dessas culturas entrando em contato. E a assimilação é justamente o processo que nós, enquanto povo, passamos de assimilar mesmo, e a palavra não tem, eu acho que outra que seja tão cabível nesse processo, que a gente assimila essas coisas, a gente internaliza esses processos e eles passam a se tornar processos que agora são nossos e não mais externos a nós. Essa aculturação, ela pode ser direta ou indireta. Então, a aculturação direta, a gente está falando sobre esse choque acontecendo por colonização, guerra, imigrações ou outros processos. Por quê? Porque alguém saiu da casa dele, a casa dele é ótima, a pessoa saiu do país dele, ou do lugar de onde ele vem, e ele vem para cá pessoalmente. Então, ele está aqui num contato direto com você. Você está vendo aquela pessoa e convivendo com ela todos os dias, né? Todos os dias, mas assim, constantemente. Isso é uma coisa que é importante salientar, que é esse processo de continuidade. Por que o processo de continuidade? Porque quando a gente fala, por exemplo, viajei para as Bahamas, assim, vou sair daqui hoje, mentira, sou o Ricardinho, vou sair daqui hoje, pegar meu ônibus e vou pro Caribe. Porque a gente é desses que vai de ônibus pro Caribe. Então hoje, num calor que está aqui na cidade de São Paulo, vocês estão vendo minha roupinha aqui, vou pegar meu ônibus e vou pro Caribe. Só que assim, tem que trabalhar na segunda, tem aula de tecnologia e tal, então só o final de semana, sábado e domingo. Eu vou entrar em contato com uma outra cultura. Eu vou.
Só que não vai ser um contato contínuo. Eu vou pra lá, eu vou ter essa experiência, eu vou ter esse contato, falar, oh, que da hora, que legal, que lindo, que universo maravilhoso, que universo brilhante. E eu volto pra cá. Então eu não tive esse processo de assimilar, de absorver esses elementos, né? De internalizar esses processos. Então quando a gente está falando de aculturação, não é um final de semana que alguém veio para cá e passou aqui e tudo se tornou algo completamente diferente. Mas é algo que é contínuo, né? É algo que acontece com tanta frequência que a gente absorve. Pelo que eu me lembre, eu dei um exemplo que eu acho que talvez ajude, né? Que é a questão da gente mesmo pensar como a gente se relaciona com as nossas próprias amizades. Sabe aquela história de quando você arruma um amigo novo e você tá colado com esse seu amigo novo? E aí alguém chega pra você e fala, nossa, você tá tão diferente. Porque agora que você começou a andar com fulano todos os dias, você mudou. Sim, você mudou. E a pessoa que está convivendo com você também mudou. Porque essa convivência constante vai fazendo com que a gente comece a perceber esses elementos do outro, ele percebe os nossos elementos e a gente acaba pegando certas coisas para nós. Principalmente porque são coisas que ao longo do tempo a gente vai se identificando. Elas vão se tornando naturalizadas para nós, elas vão se tornando, elas vão ganhando esse aspecto de naturais. E é um processo que a gente não percebe. Quando você começa, às vezes, a assistir um programa maravilhoso, ó. Eu assisto muito vídeo do YouTube, como vocês... quase imperceptível, né? Assisto muito vídeo do YouTube. E aí, depois de um tempo, vários jargões que eles usam, eu acabo incorporando. Por quê? Porque aquilo começa a adquirir um significado para mim. Eu começo a internalizar esse significado dessas expressões, desses jargões para mim. E aí eu começo a utilizá-los, até mesmo sem perceber. Não é uma coisa consciente. Nossa, vou dar essa punchline agora. Sai automático. Porque justamente o contato contínuo e eu assistir aquilo com frequência vai fazendo com que eu internalize esse processo, ele ganhe um significado para mim e a partir disso eu assimilo esses processos. Só que aí, quando eu estou falando, por exemplo, de um vídeo de internet, eu estou falando de um modelo de aculturação que é o indireto. Né? O indireto é esse modelo de aculturação... Nossa, gente, eu risquei tudo com as minhas costas. Olha que maravilhoso. Deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Então, ó, o que acontece? Esse modelo de aculturação indireta, ele é justamente esse processo que eu tô falando de você ter esse meio de comunicação fazendo esse meio de campo. Então, eu assisto um vídeo, assisto um filme, uma série, eu ouço uma música com frequência, né? Não tô dizendo assim, você assiste o mesmo filme 300 vezes. Não, mas se você ligar a televisão, provavelmente a maioria dos filmes que você vai assistir, se não todos, me arrisco a dizer até todos, né? São filmes americanos. Talvez um outro seja brasileiro, um outro filme ali que ficou famoso, mas majoritariamente você vai ter filmes americanos sendo veiculados na TV, enfim, redes de streaming, on demand, enfim, você usa a palavra em inglês aí que mais lhe couber. E eu vou assistindo tanto isso, e ele vai trazendo elementos culturais de maneiras diferentes. Sim, Vingadores não é a mesma coisa que Transformers, que não é a mesma coisa que o Poderoso Chefão. Mas, ao mesmo tempo, eu vou internalizando esses processos porque eu tô vendo a mesma cultura sendo apresentada para mim de maneiras diferentes, mas de maneira repetitiva, contínua, constante. Né? Então, esses processos, desses elementos culturais que a gente vai absorvendo pela TV, pelo rádio, tem gente que ouve rádio sim, pelos streamings da vida, e pode ser, tipo, sei lá, streamings de... serviços de streaming de vídeo, pode ser, tipo, YouTube, pode ser streamings de áudio, podcasts, enfim. Todos esses processos que eu vou assistindo, mas que, obviamente, pertencem a outras culturas, se isso, para mim, se torna algo cotidiano, se eu assisto isso com uma frequência, uma continuidade, eu vou absorver esses processos, tá? E aí eu trouxe de novo, né, esse desenho aqui. A gente utilizou, obviamente, aqui o opressor e o oprimido para a gente justamente, como estamos falando no Brasil, pensar nesse processo dentro da colonização. Então a gente tem esse opressor como o colonizador português,
E aí, o que acontece? Esse português aqui, ele é o opressor em qual sentido? Ele vem pra cá oprimir, né, esses outros povos e impor a sua cultura. Então, ele vai impor a sua cultura, né? Então, agora, cheguei aqui, é tudo meu agora, defini, tudo meu aqui, e agora vocês vão viver do jeito que eu acho certo que vocês vivam. E a partir de hoje, vocês vão ser catequizados, vocês vão falar português, e é a vida. Follow the baile. Segue o baile, e é agora que é assim que vai ser. E esse povo oprimido, né, por meio da força, e é importante entender esse aspecto da força, ele vai ser engolido por esse opressor. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, os povos indígenas, ou até indígena, eu não sei mais escrever, indígenas, ou, né, os povos, aí eu vou colocar aqui em cima, africanos em cima da letra, espero que vocês consigam ler. Então, os povos indígenas e os povos africanos, eles foram oprimidos nesse processo. Então, foi imposto para eles que seguissem essa cultura. Porém, esses povos europeus aqui, que é o português, ele vai acabar aqui, ó, pegando uma parte dessa cultura, né, que é a cultura indígena, que é a cultura africana. E esses povos que estão aqui, eles também vão absorver essa cultura portuguesa. Então, hoje a gente fala português. Falamos, mas a gente também usa muitas palavras de origem tanto africana quanto indígena. O exemplo é tipo cafuné, mingau, ou o fato que a gente toma banho todos os dias, ou perto disso, né? Então, esse hábito, por exemplo, de se banhar todo dia com essa frequência, é um hábito, por exemplo, indígena. Muitas comidas, né, das quais a gente se alimenta, como, por exemplo, a mandioca, né? Ou a maneira com que a gente come o milho também é uma comida sul-americana. Todos esses processos foram internalizados. Os portugueses, por exemplo, não têm tantos pratos feitos com milho, mas isso foi algo que eles aprenderam aqui. Mandioca, mesma coisa. Você não tem pratos feitos com mandioca da mesma maneira que você tem aqui no Brasil e em Portugal. Eles assimilaram. Então, não existe essa questão de não haver uma troca. Né? Existe sim essa troca, de alguma maneira. Foi o que eu falei, não significa que elementos não se percam durante esse processo, que certas coisas não acabem ficando para trás e sendo muitas vezes substituídas por outros processos. Mas existe, querendo ou não, essa troca. A gente não pode achar que é uma coisa unilateral, que vai só de uma via. Mas, quando a gente fala da aculturação indireta, a gente tem esse processo do nós e do eles, intermediado por um dispositivo. Às vezes, esse processo de aculturação indireta, ele pode ser unilateral. Antes da internet, não faz tanto tempo assim quanto parece, mas antes da internet, dela ter esse processo de você ter esse contato, de você conseguir assistir vídeo, de você conseguir fazer tudo isso, o que acontecia? A gente tinha a TV e o rádio. E a gente estava suscetível, obviamente, ao que aquilo passava. E não era uma decisão minha. Eu não podia ligar e falar, olha, emissora tal, hoje eu quero assistir um filme iraniano e, por favor, coloque na sua programação um filme iraniano. Não existe. Existe uma cultura de massa, uma cultura hegemônica que vai definir aquilo que a gente vai assistir, que a gente vai ter contato. Então, durante muito tempo, a gente teve contato justamente com a cultura americana. Com a internet, a gente abriu esse leque. Então, era um pouco unilateral, porque os outros países não tinham contato com a nossa cultura e nós também não tínhamos contato com a cultura deles. Com a internet, a gente conseguiu, né, abrir esses processos. Então, um exemplo que eu dei é o fato de a cultura asiática, não só pela imigração, mas principalmente esses movimentos mais modernos, né, de arte, entre outras coisas, né, asiáticas, estarem vindo para cá cada vez mais fortes, como os animes, os mangás, a comida asiática. Se torna algo muito mais corriqueiro, algo muito de mais fácil acesso, estilos de vida, enfim, música, estilos, né, visuais, estéticos. A gente está recebendo esses processos, porque a gente está sofrendo uma aculturação indireta, né? Mas essa aculturação indireta, ela justamente está sendo pelos meios de
comunicação, que no caso é a internet. E todos esses processos de aculturação, seja direto ou indireto, eles acabam gerando um processo que a gente chama de hibridismo cultural. Olha que bonito. Esse hibridismo, né, algo que é híbrido, isso é importante relembrar, o híbrido é sempre quando você pega dois elementos, junta eles, e isso sai uma terceira coisa, que é a junção desses dois elementos iniciais. Então, quando a gente fala assim, o lobisomem... Mano, veio agora na cabeça. O lobisomem é um híbrido de homem com lobo. Por quê? Porque ele anda como um ser humano, ele anda em duas pernas, ele tem um corpo muito parecido com um corpo humano, porém, ele traz elementos de um lobo. Então, a cabeça, enfim, focinho, pelo, garra, Mas ele não é nem totalmente lobo e nem totalmente homem. Ele é o quê? Um híbrido. É essa mescla de duas coisas, ou mais, né? No caso, a gente está dando um exemplo de duas coisas, que geram uma terceira, que é a junção desses processos, que é o hibridismo cultural. Então, o hibridismo cultural, ele é um fenômeno histórico e social, então ele é um fenômeno que acontece durante a história dentro de uma sociedade, né? Que existe desde os primeiros deslocamentos humanos. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade, nós sempre nos deslocamos. Os primeiros seres humanos a pisarem aqui vieram, obviamente, da África, pela Ásia, Estreito de Bering, América do Norte, até a América do Sul, né? Então, nós sempre tivemos esse contato. E todas as culturas, né? Todo esse sujeito migrante, esse sujeito que acaba indo de um lugar para o outro, pode ser que você não. Mas nós, enquanto grupo humano, sempre estamos num processo de migração, né? Grande ou pequeno. Eu acho que aliás, mentira, eu falei isso na aula do Thiago, que é de outro aprofundamento. É só a gente olhar o exemplo aqui do Centro de Mídias. É um exemplo muito menor, é um microcosmo, mas eu acho que é válido. O Mauro Marcel, professor de língua portuguesa, Juliana Vilas Boas Carpe, que é professora de educação física, ambos não são da cidade de São Paulo e não moram na cidade de São Paulo. Ou eu posso usar o Ricardinho, que eu falei para vocês, novo expoente da sociologia, também não é de São Paulo. Só que o Ricardinho, ele mora aqui. Mas Ricardinho não é paulista, não nasceu aqui. Ricardinho é de Santos. A Juliana vem todos os dias de Osasco. E o Mauro vem todos os dias de Guarulhos. Quando eles vêm para cá, eles trazem certos elementos que existem na cidade de onde eles vieram, né? A Jennifer, por exemplo, por mais que ela more aqui, ela traz esses elementos culturais, por exemplo, de Salvador, que é da onde ela veio. Todos os dias nós temos esses migrantes fixos, como a Jennifer e o Ricardinho, mas também esses temporários, que é como o Mauro e a Juliana, que eu tenho um contato com eles constante, todos os dias. Todo mundo que trabalha aqui tem contato com eles todos os dias. Porém, eles estão em outra cidade e eles vêm para cá todos os dias. Esse movimento de migração que a gente tem o tempo inteiro, né, durante toda a nossa história, vai gerar culturas híbridas. E por isso que eu falo que é impossível a gente pensar numa cultura que seja simplesmente, tipo, pura. Né? Às vezes a gente quer trazer... Não, porque isso é uma cultura pura. Não existe cultura pura. Nem no seu princípio ela é uma cultura pura. Porque ela vai vir desses processos de migração do homem por todo o nosso planeta. E isso vai gerar as nossas identidades culturais, que são esses elementos que vão fazer com que a gente se reconheça enquanto grupo, né? E se diferencie dos outros grupos que são, obviamente, diferentes de nós. E por mais que isso pareça uma tarefa fácil, com esse processo de globalização, com esses processos que a gente tem de justamente receber todas essas informações, né, não só por migração, mas hoje também pelos meios de comunicação, a gente acaba fazendo com que isso se torne, meu Deus, algo aconteça, tá tudo bem. Tá vendo? Foi só um susto. A gente vai fazer com que esses processos que estão acontecendo, eles mudem a cultura sempre. Se a gente olhar para o Brasil de 100, 200 anos atrás, ele já não é o mesmo que hoje. E se a gente olhar ele daqui a 10 anos, provavelmente também não vai ser a mesma identidade.
Então é ainda mais difícil, porque esses fluxos e esses processos vão nos modificando, assim como essa cultura de massa, né, que é justamente esses meios de comunicação que trazem o tempo inteiro essas culturas, essas referências, essas influências para a nossa vida e acabam fazendo com que mesmo nós entramos num processo de mudança contínua da nossa identidade e também as nossas identidades nacionais enquanto país também se modificam, porque enquanto o povo muda, a sociedade muda junto. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se vocês quiserem, podem baixar esse material aí para ajudar vocês, né? Lembrando dos intérpretes do Brasil, tem as aulas completas sobre eles, né? Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. E não esqueça de avaliar a nossa aula e a gente se vê aí nas próximas oportunidades. Então, até mais!